No Ar. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scali e começa agora o Observatório na Brasil Atual, um programa do Observatório do Terceiro Setor. No programa de hoje vamos falar sobre os impactos das mudanças climáticas. A divulgação do sumário executivo do 6º relatório do IPCC, painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, acendeu um alerta vermelho para a humanidade. De acordo com o documento, as mudanças climáticas causadas pelos seres humanos já são irreversíveis e sem precedentes. Para refletir sobre a questão, nós vamos conversar com a Evangelina Vormitag, que é idealizadora e diretora do Instituto Saúde e Sustentabilidade. Ela é médica doutora em patologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e especialista em gestão de sustentabilidade pela FGV. A Stella Hershman, que é especialista em políticas climáticas do Observatório do Clima. Ela é mestre em Direito e Políticas Ambientais pela Duke University, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. A co-apresentação do programa é de Frank Valverde, que também vai trazer os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. E você vai conferir as notícias do mundo com a Ana Paula Loureiro, da Rádio ONU, direto de Nova York. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel, bom dia, Evangelina, bom dia, Stella, e bom dia a você que está em sintonia aqui no Observatório na Brasil Atual. Franklin, seu destaque da semana. Mas agora, o protagonista desta semana é um cantor sertanejo que está convocando os caminhoneiros para protestarem, exigir que o Senado deponha ministros do Supremo Tribunal Federal. Haja retrocesso nesse país, Franklin. É verdade, Joel. Olha, se fosse uma piada, seria uma piada de mau gosto, né? Agora, o pior é que é real, né? O sertanejo aí, Sérgio Reis, né, junto com a sua entourage, né, como diria os franceses, está tentando fazer essa manobra, esse golpe, na verdade, aí, de querer destituir, dar o impeachment aos ministros do Supremo, né? Ele acha que tem poder para isso. E fala em nome dos caminhoneiros. Agora, o mais interessante é que o Wallace Landim, o Chorão, né, que foi líder daquela grande greve dos caminhoneiros em 18, né, recentemente aí, declarou textualmente que ele não responde pelos caminhoneiros e que, quando ele esteve lá como deputado federal, pouco ou nada fez pela categoria, né? Então que ele não fala pelos caminhoneiros, mas enfim, esses delírios, né, de retrocesso que infelizmente dominam a cena política do Brasil, acabam pipocando aqui, ali, voto impresso e tal. Tem gente que está pedindo inclusive a volta do orelhão e daquela fichinha, Joel. Mas esse retrocesso exige da sociedade civil uma reação, né, Frank? Sem dúvida, eu acho que a sociedade não está podendo aglomerar, né? Nós estamos em plena pandemia, né, para ir para as ruas e fazer aqueles protestos massivos contra esse tipo de atraso, mas nós temos uma saída, sim, Joel, usar as redes sociais e detonar essas ideias esdrúxulas, atrasadas, que jogam o país para o século XIX. Vamos lá, estão querendo voltar para o século XIX, para o século XX a gente já está vivendo, no século XXI, tais os retrocessos que nós já estamos vivendo com esse governo. Ufa, Frank, agora vamos ao tema do nosso programa de hoje, com as nossas duas convidadas que estão assustadas, porque nós vamos falar de mudanças climáticas, de repente a gente vai falar do retrocesso e do governo de extrema-direita que domina hoje, atualmente, a cena política do Brasil. Bom dia, Evangelina. Bom dia para vocês, bom dia para os nossos ouvintes, muito feliz de estar aqui, agradeço a participação. Nós que agradecemos a sua presença, seja muito bem-vinda aqui. Bom dia, Stella. Precisa ligar o seu microfone, Stella. Opa, perdão. Bom dia, Joel e Franklin, obrigada pelo convite e bom dia aos ouvintes. Peço perdão pelo microfone aqui. Tá certo, não tem problema, Stella. Vamos lá. De acordo com o IPCC, as ações humanas são responsáveis pelo aumento de 1,07 na temperatura do planeta. Já o aumento da temperatura média global está em 1,1 grau Celsius, em relação aos níveis pré-industriais. E o ritmo de aquecimento do planeta é tão extremo que não há precedentes de um processo similar, pelo menos nos últimos 2.000 anos, segundo o documento.
Evangelina, como é que ficam as metas propostas pelo Acordo de Paris nesse cenário? A gente vai lembrar um pouco o Acordo de Paris, né? E é importante que nossos ouvintes saibam do Acordo de Paris. O Brasil, nós avançamos um pouco em relação às questões climáticas, que também se retrocedeu de 2 anos para cá, né? Sim, sem dúvida nenhuma. E, na verdade, é 1,1, como você disse, graus, né? Mas o Brasil, se a gente for olhar a média do Brasil, essa média é maior, né? Na verdade, e em 1,69, né? Mas se nós formos olharmos algumas cidades, né? Nós teríamos basicamente um aumento maior ainda da temperatura. Então, por exemplo, nos últimos 100 anos, Piauí foi 2,27, Maranhão 2,22, São Paulo 1,92, né? Então, é importante, a média no Brasil foi 1,52. Então, é importante a gente, claro, conhecer isso, mas olhar também, né, para a situação local do país. O relatório do IPCC não traz dados específicos do Brasil, mas eu acho que é muito importante a gente trazer para a realidade do Brasil, entender o que acontece aqui, né? E, sem dúvida nenhuma, para cumprir as metas de Paris, nós temos que ser muito rígidos naquilo que o Brasil se comprometeu, senão nós não iremos alcançar. E agora, com o relatório do IPCC... Qual foi o nosso compromisso nas metas de Paris? É bom os nossos ouvintes saberem o que a gente se comprometeu a fazer que nós não fizemos. Você quer responder, Estela? Eu acho que a Estela talvez saiba melhor, né? Estela, vamos lá. O que nós prometemos lá em Paris que nós não... A nossa lição de casa que não foi feita? Só para fazer voltar um pouquinho no tempo, né? O Acordo de Paris foi assinado em 2015 por todos os países, né? 196 países no mundo, e ele tinha 2 objetivos indicados. Um deles era manter a temperatura abaixo de 2 graus Celsius, né? O aumento da temperatura da Terra em relação aos níveis pré-industriais não poderia passar de 2 graus Celsius, mas a segunda meta, que é o compromisso mais ambicioso, que era a indicação de que se faria esforços para ficar em 1,5 grau. Essa diferença de meio grau pode soar muito pouco para o ouvinte, mas ela é um fator determinante de sobrevivência para países inteiros. Assim, aqueles países, ilhas que temos no Pacífico, eles desaparecem com essa diferença de meio grau. E só para dar um outro exemplo do poder de meio grau, significa que os nossos corais, que já estão desaparecendo no oceano, que a gente com 1,5 grau vai perder cerca de 70% a 90% dos corais, significa que eles desapareceriam com essa diferença de meio grau. Então, essa diferença de meio grau no Acordo de Paris é uma questão de sobrevivência e o mundo inteiro deve fazer esforços para ficar dentro dessa meta mais ambiciosa do Acordo de Paris. O Brasil, em 2015, ele apresenta um compromisso de reduzir suas emissões. Então, a gente faz uma meta em relação ao nosso ano de 2005. Então, a gente se compromete a reduzir 37%, 38% até 2025 e com uma indicação para 2030 de chegar aí a 43% de redução. Porém, o Acordo de Paris, ele tem um mecanismo de aumento de ambição. Então, a cada ciclo de 5 anos, os países devem apresentar novos compromissos. Como os países todos tinham apresentado em 2015, em 2020 foi feita uma nova rodada de compromissos que, em tese, deveriam ser mais ambiciosos. E o Brasil decepcionou mais uma vez, né? Não que seja muito surpreendente com esse governo, mas ele apresenta, na verdade, um retrocesso. Ele mantém os seus percentuais, as suas metas percentuais, porém, ele apresenta um novo cálculo para esse ano base de 2005, que acaba aumentando a base de cálculo. É mais ou menos
para o ouvinte entender, é mais ou menos como se eu prometesse te vender um produto que custa R$1.000 e falasse, não, mas não se preocupa, eu vou te dar um desconto aqui de 43%. E aí, uma semana depois, você me pergunta quanto que fica o valor do produto e eu digo que eu mantenho os 43% de desconto, mas o produto agora custa R$1.400. Então... é diferente, faz um impacto no bolso e isso impacta também o orçamento de carbono e o quanto que o Brasil está se comprometendo efetivamente a tirar e deixar de emitir na atmosfera. E tem outro detalhe importante, né? Internamente nós não estamos cumprindo, nós não estamos realizando políticas públicas para cumprir esse compromisso, mesmo o compromisso que o governo se comprometeu a fazer. Com as queimadas na Amazônia, por exemplo, né? Sim. Certíssimo. No caso também, né, na questão do cumprimento das metas de Paris, né, o Brasil ele se comprometeu, além de diminuir o desmatamento ilegal, na verdade ele basicamente teria que eliminar, né, até 2025, aumentar a participação de bioenergia para 18% até 2030, reflorestar 12 milhões de hectares e uma participação em 45% de energias renováveis, né? Como é que está, né, esse encaminhamento dessas metas específicas no Brasil? Essa foi uma mudança importante também desse compromisso que a gente assumiu em 2020, é que todas essas metas setoriais, elas desapareceram do nosso compromisso internacional. Inclusive, esse compromisso internacional ele tem o nome de NDC. NDC são as contribuições nacionalmente determinadas. E a NDC brasileira, ela está sendo questionada na Justiça por ter sido esse retrocesso, né, que o Acordo de Paris não permite, e também por terem sumido essas metas setoriais. Ela está sendo questionada por uma ação popular que foi ajuizada por jovens brasileiros, né, como representantes das futuras gerações, e que foi apoiada, inclusive, por todos os ex-ministros de meio ambiente do Brasil, exceto, é claro, os que estão no governo atualmente, ou que estavam. Mas essas metas setoriais desapareceram do compromisso, e isso é muito grave, porque a política nacional de mudanças climáticas brasileira, ela está vencida, a gente teve esse retrocesso no nosso compromisso internacional, e não existe nenhum encaminhamento, nenhum plano, nenhum direcionamento para os diferentes setores do governo brasileiro, dos setores da economia brasileira a ser seguido. Então, a gente não sabe se o setor siderúrgico tem alguma coisa a ser feita, se o setor agrícola deve se preocupar com suas emissões, quer dizer, sabemos, mas não existe um direcionamento, um encaminhamento, uma orientação do governo brasileiro. Ou seja, houve uma desconstrução, né, de políticas em relação ao meio ambiente no país. Como a sociedade civil pode reagir a isso, Evangelina? Eu queria fazer uma observação quanto ao que a Estela acabou de dizer, que eu acho que o relatório do IPCC, né, recente relatório agora, recém-lançado, ele traz um aspecto jurídico, e aí vamos ver se a Estela concorda com isso, que eu acho que, do ponto de vista jurídico, eu acho que ele vai trazer reflexos práticos e imediatos nos litígios climáticos em tramitação, né? E que deverão ser ajuizados nos próximos anos. Porque, por exemplo, ele facilita a aplicação dos princípios de precaução e prevenção, além de que ele traz evidências científicas muito claras. É o primeiro relatório que traz evidências científicas de forma robusta, no sentido do que houve de aprimoramento de tecnologia para mostrar isso, né? Então, isso vai ajudar a questão das ações e litígios, e mostrando os riscos iminentes de catástrofes, a gente pode dizer, como inclusive no Brasil, e torna tangível esse nexo de causalidade das demandas, né? Então, deixando mais claras as relações de emissões e efeitos. Então, eu acho que talvez esse relatório está trazendo esse grande benefício no sentido da discussão em si, da possibilidade dessas ações jurídicas e de talvez uma forma de tornar isso diferente, até como disse o próprio ministro Barroso, né, que ele já mostrou que o Brasil já disse, né, que o Brasil precisa ter uma agenda efetiva de desenvolvimento de baixo carbono, né?
Ô, Stella, eu quero ver tua opinião a respeito da dimensão desse relatório, depois de ouvirmos a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. O aquecimento global sem precedentes, tem clara influência humana, diz a ONU. A Ana Paula Loureiro, de Nova York, tem as informações. Um novo relatório das Nações Unidas prevê que a temperatura global da superfície terrestre continue aumentando até pelo menos meados deste século, considerando todos os cenários de emissões. Até o fim do século XXI, poderá ocorrer um aquecimento global acima de 1,5 e 2 graus Celsius, a menos que haja reduções profundas nas emissões de CO2 e outros gases de efeito estufa nas próximas décadas. As temperaturas globais podem levar entre 20 a 30 anos até que se estabilizem. O estudo destaca a influência humana no aquecimento do planeta num ritmo sem precedentes, pelo menos nos últimos 2.000 anos. Com isso, as consequentes mudanças na temperatura e nos extremos climáticos afetam todas as regiões do mundo. Alterações causadas pelas emissões de gases de efeito estufa no passado e no futuro serão irreversíveis daqui a séculos ou milênios. As mudanças mais destacadas serão em oceanos, geleiras e no nível global do mar. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro. Continuamos com o Observatório na Brasil Atual, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Estamos falando sobre os impactos das mudanças climáticas com a Evangelina Wormitak e a Stella Reichmann. Antes de chamar você, Frank, eu quero ouvir rapidamente a Stella a respeito da importância desse relatório do IPCC e se ela quiser fazer um comentário sobre essa reportagem que nós trouxemos direto de Nova York, da Ana Paula Loureiro. O relatório do IPCC é de suma importância e é importante ressaltar que ele vai ser o relatório do IPCC, ele se divide em 3, né? Esse que saiu na semana passada é o grupo de trabalho 1, que é sobre as causas das mudanças climáticas. Então, as grandes novidades que já foram faladas aqui nesse programa do relatório é essa linguagem que está se tornando cada vez mais forte no relatório. Agora, na verdade, deixa de ser uma análise de se o homem contribuiu para o aquecimento da Terra para ser uma declaração de fato. O homem contribuiu, é inequívoco que o homem causou isso. Isso dialoga com a fala da Evangelina, que indicou pontos importantes do relatório sobre a atribuição, né? Isso vai ter uma repercussão grande nas ações de litígio climático, porque ao longo do relatório todo ele fala o quanto que foi a contribuição do homem para aquele determinado impacto, como é provável, como é extremamente provável que o homem tenha contribuído para esses eventos climáticos extremos. E o relatório, acho que o mais importante que a reportagem também demonstra de maneira muito clara é que ele diz que é possível a gente ficar dentro daquelas metas, né, do Acordo de Paris, que a gente conversou ainda há pouco, mas que o caminho está ficando apertado. A gente não tem nenhuma janela de oportunidade aí. A gente tem uma fresta, uma nesguinha de oportunidade para agir, para ficar dentro dos limites de 1,5 graus e 2 graus, e mesmo ficando dentro desses limites, a gente já vai sentir os impactos. Então, acho que a mensagem é clara, de começar a agir agora, e mesmo assim se preparar para esses impactos. Agora vamos para o momento ODS da Agenda 2030 da ONU. Frank Valverde, você vai destacar a 13ª ação contra a mudança global do clima? É isso? E falar da nossa enquete? Você está no mundo, Frank? Alô, Frank Valverde. Perdão. Eu acabei deixando também o microfone fechado. Começou a trovejar aqui, eu falei, deixa eu desligar aqui para não interferir no programa. Mas, deixa provavelmente essas mudanças climáticas que a gente já estão acontecendo. Temos dois especialistas aqui no programa para falar sobre isso. Olha, Frank, como vai ser, por exemplo, o final do inverno e o verão, né, que virá aqui no país, que eu estou imaginando que será caótico. Mas eu estava anunciando você, Franklin, você vai falar um pouco da nossa consulta, né, nossa enquete popular, para mostrar para antes da enquete, eu vou falar dos ODS, né? Isso, exatamente. O momento ODS, né, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável,
que está baseado na Agenda de 2030 da ONU. E o 13º tema, né, trata de ação contra a mudança global do clima. E no caso aqui do Brasil, né, qual que é a meta que deveria ser ou deverá ser cumprida? É melhorar a educação, aumentar a conscientização e a capacidade humana e institucional sobre a mudança do clima, os seus riscos, a mitigação, adaptação, impactos e o alerta precoce. Isso é fundamental como meta para até 2030. E dentro do nosso programa, aqui na Brasil Atual, nós a cada programa fazemos uma enquete a respeito do tema do programa. E para o tema de hoje, nós lançamos a seguinte questão: você acredita que as mudanças climáticas podem alterar a economia do planeta como um todo? E o resultado foi assim, como diriam, acachapante, né? 97% das pessoas que se manifestaram nessa enquete disseram que sim, né? Acho que os 3% restantes deve ser do governo que não muda as políticas climáticas no país, né? Porque 97% do pessoal admitiu que, claro, isso aí altera diretamente a questão da economia, enfim, enquanto um todo, na situação do Brasil, e não só do Brasil, do mundo. E, Joel, eu queria inserir uma questão, já entrando procurando, digamos, repercutir essa enquete, né, com a nossa situação atual que nós estamos vivendo. Nós vivemos agora numa mudança, numa atual crise hídrica. Então eu pergunto tanto para a Evangelina como para a Estela, elas acreditam que essa crise hídrica que nós vivemos hoje, ela está muito mais vinculada à falta de programas públicos para a expansão do sistema hídrico, né, e ter uma reserva maior para combater isso, ou ela está vinculada mais diretamente às questões climáticas? Evangelina. Acho que você está que nem eu também, você não ligou. Vamos combinar para todos nós aqui, deixamos ligados, independente da interferência do som. Assim é. Eu acredito que sim, porque há uma grande influência do que acontece em relação à mudança do clima no país na questão hídrica, né? Um exemplo que a gente pode dizer que é clássico são as secas mais comuns hoje, que acontecem de forma mais frequente na Amazônia do que há um tempo atrás. Antes, as secas na Amazônia aconteciam a cada 20 anos, agora elas vêm acontecendo entre períodos menores, até em décadas, e, sem dúvida nenhuma, o desmatamento e os incêndios, porque a gente sabe que, por exemplo, na região sudeste, a questão de abastecimento hídrico é extremamente importante, a evaporação na Amazônia e os rios, né, que nós temos, os rios voadores, que trazem vamos dizer, esse equilíbrio do ponto de vista hídrico aqui em São Paulo. Eu queria só dar uma contribuição à fala anterior, né, tanto da Estela, que é o seguinte, só lembrando em relação a isso que eu acabei de falar, a crise hídrica, é que, de fato, as mudanças climáticas elas vêm acontecendo mais rapidamente do que antes, né? E no Brasil, falando dos eventos extremos, por exemplo, e aí também a gente pode citar a seca, e a crise hídrica pode também ter a ver com isso, né? Nós temos a seguinte questão, por exemplo, que eu acho que uma das questões muito importantes para que a gente melhore a resiliência no Brasil e as ações em relação ao enfrentamento da mudança do clima é o desenvolvimento do país. Se nós não melhorarmos a qualidade de vida, o desenvolvimento social e econômico, nós teremos os efeitos muito maiores, principalmente no ser humano, na população brasileira, os altos riscos, isso por conta das moradias de alto risco. Nós temos que melhorar o sistema de saúde para que tenha o atendimento a essas pessoas. Isso são medidas que o Brasil precisa atuar. Só para dar um exemplo, depois que foi criado o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta aos Desastres Naturais, o CEMADEM, isso ocorreu quando houve o desastre, né, no Rio de Janeiro, na região serrana. Foi até uma iniciativa importante, apoiada pelo Carlos Nobre. Tanto o CEMADEM quanto a melhoria de comunicação e alerta em 1.500 cidades no Brasil fez cair 80% das mortes como uma grande medida de adaptação. Então, isso é para dar o exemplo de que, de fato, iniciativas como essa podem trazer toda uma mudança
como houve 80% da queda de mortes pelos desastres naturais, né, que são os efeitos já diretos da mudança do clima na saúde. Quero te ouvir, Estela, a respeito do que o Frank levantou, acrescentando mais uma coisinha, a minha ausência de investimento, por exemplo, na energia solar, né, que é natural e que deveria ter uma política pública destinada a isso, né, no nosso país. Eu acho que essas secas que a gente está vendo, já explicou muito bem, é um dos exemplos, né, das mudanças climáticas que o país já está enfrentando, a gente já sente esses impactos. Na verdade, o relatório do IPCC fala que o mundo inteiro já está sentindo o impacto das mudanças climáticas e não é diferente para cá. Mas o que eu acho interessante a gente perceber é que o Brasil fez escolhas de ser muito dependente de um clima estável, tanto no setor da geração de energia elétrica, né? Nossa matriz é extremamente dependente dos recursos hídricos, muito vinculada às hidrelétricas, como também no seu setor produtivo. O Brasil é conhecido, é pujante na sua economia, muito vinculado à sua agricultura, e é uma agricultura que depende muito também do regime de chuvas, não é uma agricultura que tem uma irrigação mecanizada, porque a gente não precisa, a gente tem, acho que 95% da agricultura brasileira depende do regime de chuvas, porque a gente tem um clima estável. Só que o mundo está mudando e isso vai afetar tanto o setor de energia como o setor produtivo. Então, a gente tem que começar a repensar essas escolhas. E as escolhas feitas pelos políticos e pelos... enfim, as pessoas que elaboram as políticas brasileiras têm sido muito contraditórias, como, por exemplo, recentemente a MP da Eletrobras, que tentando um dos jabutis inseridos, né, na MP da Eletrobras, acabou contratando uma energia fóssil, né, de origem fóssil, para o futuro. O mundo inteiro saindo das energias fósseis e o Brasil contratando ali para o futuro um aumento nas suas emissões. Então, realmente, a variável climática vai ter que entrar no planejamento como um todo do Brasil, tanto o seu planejamento de políticas setoriais, de energia ou não, como também no financiamento público. A gente tem que realmente incorporar essa variável na elaboração de toda e qualquer política pública no Brasil. Eu peço desculpas pelo barulho de fundo, mas começou uma obra. Não há problema nenhum, fica tranquila que está indo muito bem. Olha, destacando o que você falou, Angelina, o IPCC ainda realizou previsões regionais sobre os impactos das mudanças climáticas na América do Sul. Por exemplo, a previsão é de aumento nas ocorrências de secas, agrícolas e ecológicas, que vocês acabaram de falar, e inundações causadas pelas chuvas também. E tem um aumento no número de dias secos e na frequência das secas, né? Aridez e queimadas, teremos queimadas também. E a perda de volume de geleiras. E se nada for feito, as previsões devem se confirmar até o final do século. Ou seja, nós temos mais, praticamente quase 80 anos, né? Como as populações vulneráveis serão impactadas nesse cenário, Estela? As populações vulneráveis são sempre as mais impactadas, são as que menos causam o problema, né, e as que mais sofrem os impactos, até por não ter como se adaptar e como se preparar para esses eventos extremos, como foi levantado aqui. Na verdade, esse relatório do IPCC ele não fala, não é o papel desse grupo de trabalho, vai ser objeto de um dos próximos relatórios do ano que vem. Mas uma coisa que já fica nas entrelinhas desse relatório é que o mundo vai ter que se preocupar mais com a adaptação e com a resiliência das suas infraestruturas. A gente, por exemplo, tem uma política nacional de adaptação que está abandonada, mas que foi feita, inclusive, por um processo muito bonito e participativo, mas que não tem sido implementada. Então, o mundo vai ter que assumir mais, isso reflete nas negociações internacionais que a gente vai ver no final do ano na COP26 em Glasgow, que acho que vai ser um assunto que vai ganhar mais destaque do que nas negociações anteriores, mas o mundo vai ter que caminhar para uma maior adaptação e resiliência. E a gente vê que populações vulneráveis, enfim, estão mais expostas, mas eles podem ser grandes aliados nesse combate, né? A gente tem
tem vários estudos que elencam que, por exemplo, as comunidades indígenas e quilombolas, os povos tradicionais da floresta, são os que melhor conservam as florestas e então prestam serviço assim, para todos nós, né, quando protegem suas matas, não só com um serviço de retirar carbono da atmosfera, mas também gerando mais resiliência e outros benefícios, como foi mencionado aqui também, de regulação de ciclo de chuvas e tudo isso. Então, acho que fortalecer políticas que promovam esses espaços e esses povos vai ser essencial daqui para frente. Antes de ouvir a Angelina, eu vou fazer um convite para você, ouvinte. Você quer ficar informado sobre projetos, causas sociais e direitos humanos? Siga o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhe informações do Brasil e do mundo. No Instagram, @Observatório 3 Setor, no Facebook é facebook.com/Observatório 3 Setor. Os nossos programas de rádio também estão disponíveis no canal do Observatório no YouTube. Lá você também encontra entrevistas e quadros de como você sabia e você conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a sociedade brasileira. No canal você também pode assistir às lives realizadas pelo Observatório, toda quinta-feira, às 17 horas. Basta buscar Observatório 3 em numeral, setor. Agora sim, Angelina, eu quero te ouvir. Os povos originários podem ser grandes aliados nossos? Segundo a Estela, eu quero saber de você. Como construir essa aliança com os povos originais e até mesmo com a população de baixa renda que habita nos grandes centros urbanos do país? Esse é um grande desafio, sem dúvida nenhuma. Concordo com o que a Estela disse. Muito apropriado, e acho que é uma grande pena, justamente, que são os grupos mais vulneráveis que sofrem, né, com a questão da mudança do clima. Eu acho que é um desafio, né, que esses povos, por exemplo, indígenas, possam colaborar, e como que nós podemos ter esse diálogo e esse aprendizado, e não só isso, essa implementação de fato, né. Eu vejo que no Brasil nós precisamos cumprir as políticas públicas já existentes. Nós temos uma política nacional de mudança de clima, como bem citou a Estela, nós temos dificuldades no cumprimento, assim como, por exemplo, em relação à emissão de poluentes no país. A emissão de poluentes, a poluição atmosférica, ela é intrinsecamente relacionada aos fatores que causam a mudança do clima, trazem co-benefícios imediatos, principalmente em relação à saúde. Eu, do ponto de vista de saúde, trazendo essa questão, ainda trago a maior importância ainda dessa vulnerabilidade das populações, como a gente está vendo, por exemplo, com a pandemia da Covid, que são justamente os mais vulneráveis, os mais necessitados, que sofrem o maior impacto em saúde, até pelo próprio Sistema Único de Saúde. Apesar de ser um programa extremamente importante para o país, ele ainda tem muito a avançar nesse sentido. Então, e são essas pessoas que estão mais expostas do ponto de vista de localização de moradias, da questão de migrações, da questão da aquisição de doenças endêmicas, como, por exemplo, a gente pode ver isso bem relacionado com a dengue e a Zika, né? É um grande exemplo disso também no país. Então, eu acho que sim, eu acho que a gente tem que aproveitar o conhecimento dessa população, mas eu acho que mais que importante que isso, o Brasil tem que se adaptar e proteger essa população desses eventos extremos, como, por exemplo, essa simples iniciativa, né, do CEMADEM, etc., houve uma redução de 80% de mortes, principalmente em relação a essa população. Então, o país tem que tomar as atitudes, por exemplo, como vocês começaram a falar, né, das políticas atuais. O Brasil, na contramão dos países mais avançados, ele está subsidiando, diminuindo impostos do diesel, enquanto os outros países estão banindo o diesel da sua matriz energética. Então, a questão dos combustíveis fósseis é muito importante, e aí entra toda a questão econômica relacionada a isso. Precisa haver um olhar diferente, de fato, o Brasil ser mais protagonista nessa mudança, principalmente de energia, que tem uma grande participação produtiva aí no caso.
Falando em olhar diferente, veja os dados. De acordo com os dados do projeto MAP Biomas, em 2020, o desmatamento cresceu 3,6%, levando a uma perda média estimada em 3.795.000 alqueires por dia, ou 24 árvores a cada segundo. Além disso, o número de alertas de desmatamento explodiu em 2020, foram 74.218. Um aumento de 30% em relação a 2019, que já nós estávamos na pandemia, né? Estela, o Brasil corre o risco de perder a sua região amazônica? Que medidas imediatas precisam ser tomadas? Desculpa. Na verdade, acho que você coloca muito bem esse link com o desmatamento, porque a Evangelina estava dizendo como é um problema esse setor energético, né? No mundo, o maior fator de emissão é realmente combustíveis fósseis e setor energético, e por isso que o mundo como um todo tem que fazer essa mudança, né? Essa migração que é complexa, que demanda investimento em tecnologia e mudanças estruturais muito profundas. Mas o Brasil, em particular, esse não é o nosso maior problema. Não quero dizer que não seja um problema, que, como ela apontou, a questão do diesel, né, dos incentivos diesel, e como nós falamos aqui um pouco mais cedo na questão da MP da Eletrobras, que a gente está contratando emissões futuras, tudo isso seja muito grave, sejam retrocessos que a gente realmente tem que ficar atentos. Mas o principal problema no Brasil é desmatamento. Quase 50% das emissões do Brasil estão ligadas à mudança do uso da terra, que é basicamente desmatamento, e quase que 99% do desmatamento no Brasil é ilegal. Então, a gente está falando aqui de crime, a gente está falando de ações criminosas na Amazônia que desmatam e que não geram riqueza para o país. O Brasil, na contramão do mundo, mais uma contramão, né, Evangelina? O Brasil, na contramão do mundo, cada vez produz, aumenta a sua intensidade de carbono por unidade do PIB produzido. Então, a gente está produzindo menos e emitindo mais, enquanto o mundo está se tornando mais eficiente, né, na sua produção e em relação às suas emissões, o Brasil está na contramão e produzindo menos, porque o desmatamento não gera riqueza, é ação criminosa de garimpeiro, de grileiro, de madeireiro, que está realmente aumentando muito esses números. Como você falou, desde que o Bolsonaro assumiu, o desmatamento pulou para casa de 10 mil quilômetros quadrados por ano, né? A gente está há 3 anos consecutivos nessa média, o que são níveis que a gente não via há quase 2 décadas, e não que a gente não tivesse problema de desmatamento antes, mas a gente teve políticas como foi o PPCDAN, né? O Plano de Prevenção de Desmatamento da Amazônia, que foram muito eficientes em conter o desmatamento. Então, não é uma questão tecnológica para o Brasil, a gente sabe como lidar com esse problema. A gente reduziu 80% do desmatamento em pouquíssimos anos e com aumento de riqueza, com aumento, inclusive, do PIB agropecuário, que geralmente as pessoas falam, né? Precisamos desmatar, abrir áreas para produzir mais. E isso não é verdade. Existem inúmeros estudos que mostram que o Brasil não precisa derrubar nem mais uma árvore para aumentar sua produção agrícola e no campo. Isso então, é importante falar, né? Isso é importante porque há um consenso geral de que sem desmatar nós não conseguiríamos economicamente desenvolver o país e ia prejudicar o agronegócio, enfim. A pecuária, né, que também é responsável pela poluição. A pecuária, se você juntar as emissões do desmatamento, mudança de uso da terra e pecuária, você vai ter aí mais de 70% das emissões do Brasil nessa atividade direta e indiretamente relacionada. Então, realmente, na verdade, é uma escolha muito ruim de país que queremos, não é uma falta de tecnologia, não é falta de conhecimento de como a gente tem que lidar com o problema do desmatamento. Franklin, quero te ouvir agora. Você tem as notícias de destaque do nosso site. O que de mais importante você destaca nesta semana que apareceu no site do Observatório do Terceiro Setor? Joel, antes de fazer o destaque, eu convido a todos e a todas a visitarem o nosso site, né, que é o observatório3setor.org.br, o 3 em numeral. Lá nós vamos encontrar várias matérias
importantes, tratando de uma série de assuntos, como, por exemplo, Senado novo, 1 em cada 3 senadores responde por acusações criminais. Olha só a situação que está o nosso Senado. Essa matéria acaba desmiuçando essa questão. Outra matéria também que é importante, no Brasil, mais de 220 mil pessoas estão em situação de rua. Olha só, um número pavoroso, né? E essa matéria também mostra esse quadro trágico da população de rua no Brasil. Tem outra matéria também, que é a realidade dos idosos que vivem em casas de repouso, né? O pessoal já está na sua terceira idade, já está aposentado, de uma certa forma fora do mercado de trabalho e está lá, né, meio que encostado nessas casas de repouso. E, na verdade, são pessoas que poderiam estar ativas e participando da sociedade, não, claro, como participavam quando eram jovens, né, adultos, enfim, mas dando a sua contribuição ou podendo viver de uma forma melhor, né? Então, nessa matéria a gente encontra isso. E a matéria que eu quero dar destaque principal tem a ver com o tema do nosso programa, né? Plataforma reúne estudos sobre mercúrio e garimpos na Amazônia. Essa é uma matéria que foi escrita pela Mariana Lima, né? Repórter do Observatório do Terceiro Setor, no qual ela mostra que a plataforma georreferenciada Observatório do Mercúrio, que foi desenvolvida pela WWF Brasil, em parceria com outras instituições aqui da América do Sul, reúne estudos sobre o mercúrio e dados referentes à exploração do ouro, né? Por quê? Porque o pessoal usa muito ouro para poder, né, extrair, né, melhor as pepitinhas, aqueles pinguinhos de ouro, para depois derreter e fazer as barras, né? E isso aí é uma técnica altamente poluidora e que destrói o meio ambiente, compromete a saúde dos garimpeiros e também das regiões dos povos originários que vivem nessa região, que tem as suas águas contaminadas, o seu solo. Enfim, é uma tragédia essa questão do uso do mercúrio dentro da garimpagem, Joel. Vamos repercutir com a Estela. Estela, eu via que você se expressava quando falou sobre o mercúrio e garimpos na Amazônia. Nós temos muito o que fazer em termos de políticas públicas, né? Eu vou deixar a parte do impacto na saúde para a Evangelina falar, porque realmente não é a minha área. Eu sei que é muito ruim, muito perigoso, e que temos encontrado índices cada vez maiores de mercúrios, inclusive nos peixes, enfim, que essas comunidades têm acesso. Mas a gente lembra também que esse garimpo ilegal, que aumentou muito, né, nesse governo também, ele também é criminoso, como a gente estava falando no bloco anterior, e ele é uma ameaça de violência muito grande, né, aos povos indígenas. A gente viu cenas trágicas de garimpeiros passando de barco e atirando em populações indígenas. Então, realmente é muito preocupante até do ponto de vista dos direitos humanos. E também lembrar que tanto as operações de madeireiro como as operações de garimpo são operações bilionárias, assim, você precisa ter muito dinheiro para colocar aqueles maquinários pesados no meio da floresta, né, e realmente fazer essas extrações. Então, a gente está lidando com um grupo perigoso, enfim, acho que é um crime organizado mesmo e que preocupa muito. Mas bem. A Evangelina pode complementar nos impactos da saúde. O impacto em relação à saúde, que eu perguntei para a Estela, mas aí eu já te mando uma outra informação, Evangelina, que eu quero te ouvir a respeito do impacto na saúde. Em 2018, um estudo de 27 instituições publicado na revista The Lancet indica que os efeitos do aquecimento global serão mais sentidos por trabalhadores ao ar livre e idosos que vivem em grandes centros urbanos. O documento ainda estima que 51% das cidades de todo o mundo terão a infraestrutura de saúde pública seriamente comprometida pelas mudanças climáticas. Aí qual a importância de se pensar esses problemas, do impacto desses problemas, né, de idosos na saúde? Aí eu quero te ouvir. Olha só, obrigada pela oportunidade de falar da saúde. Sem dúvida nenhuma, eu acho que uma grande preocupação da mudança do clima são os efeitos já existentes na saúde e aqueles que virão mais, né? Eu já citei a questão aqui da necessidade do desenvolvimento do sistema de saúde nosso para conseguir abrigar os efeitos em saúde que serão muito mais numerosos.
A Organização Mundial de Saúde, ela, em 2019, decretou entre 10 emergências em saúde, a primeira delas a mudança do clima e a poluição atmosférica, porque, de fato, o mundo precisa se preparar para essa questão. Em relação aos idosos, além de ser uma população muito vulnerável, tanto em relação à poluição do ar e, por isso, áreas externas também, né, porque são justamente a emissão de poluentes tóxicos vindos de combustíveis fósseis, que também são as mesmas fontes, né, de emissão de gás efeito estufa, e os co-benefícios são simultâneos, tanto que a questão de saúde é tão importante que, se nós considerarmos todos os gastos relacionados à saúde, poderia, se utilizados esse montante, nós poderíamos cumprir o Acordo de Paris com todas as ações necessárias para o seu cumprimento. Ou seja, o cumprimento das metas compensariam pelos gastos de saúde, de tão grande que isso é. Os idosos, a gente traz a questão dos idosos muito pelas ondas de calor, o impacto direto que existe nos idosos do aumento da temperatura em locais frios ou a diminuição da temperatura em locais quentes. O Brasil já vive a questão do impacto das ondas de calor em muitas localizações, em muitas cidades, no Brasil principalmente relacionado à temperatura fria, né, maior do que, por exemplo, o que ocorreu agora no Canadá em relação à temperatura quente, que o nível, né, de temperatura foi altíssimo nesse verão no Canadá. E na Itália também, né? Na Sicília agora, quase sim, também, 50 graus. Então, assim, dos efeitos diretos em saúde, nós temos as ondas de calor e os efeitos diretos dos eventos extremos. Por isso que se fala tanto dos efeitos da saúde em relação aos impactos diretos, mas a gente tem que lembrar que existe todo o impacto indireto em saúde que está relacionado às mudanças ambientais. Então, seja por conta da mudança ambiental da seca, do ciclo hidrológico da água, como, por exemplo, também a mudança em relação à biodiversidade, o que isso pode causar em relação ao surgimento de novas doenças, como a gente viu com o vírus, né, da Covid, o coronavírus não foi por conta da mudança do clima, mas isso pode ocorrer na mudança do habitat que existe, porque 60% dos vírus e dos patógenos circulam em animais silvestres e humanos, então também existe essa grande preocupação. E não só isso, né, por exemplo, no Brasil nós temos todos os efeitos do ciclo hidrológico sobre as doenças de impacto indireto, como, por exemplo, as doenças infecto-contagiosas, porque como o vetor da febre amarela, ou, por exemplo, da malária, ou da dengue, existe com a temperatura mais quente uma procriação muito maior do vetor, eles se reproduzem de forma muito mais fácil, as larvas, têm uma sobrevivência maior, e com isso a gente tem o aumento da transmissão da doença, causando também um grande problema. Em relação, no caso, que foi citado, né, em relação na Amazônia, sobre essa questão do adoecimento... Do garimpo e do mercúrio. Garimpo, o que nós podemos dizer? Além do adoecimento dessa população por conta do mercúrio por si só, que isso leva a doenças crônicas muito graves, imunológicas, inclusive câncer, doenças neurológicas, nós temos aí um problema de transmissão de doenças, por exemplo, para a população indígena, porque essa população chega próxima à população indígena e leva uma série de doenças que os indígenas não estavam expostos a elas, até, por exemplo, as doenças, a gente poderia dizer, as doenças transmissíveis sexualmente, as próprias doenças infecto-contagiosas. Então, é uma grande... Principalmente pelo garimpo ilegal, né, que invade terras. É uma grande ameaça para a saúde da população local também. Muito bem. O Franklin, eu quero ouvir agora de você os destaques, você já falou dos destaques, mas sobre o Observatório em Movimento, essa iniciativa nossa, você emenda também a nossa página de doação coletiva e seu destaque final, porque nós estamos caminhando para o fim do programa, por favor.
Perfeitamente, Joel. Vamos falar primeiro do Observatório em Movimento. O que é o Observatório em Movimento? É uma iniciativa do Observatório do Terceiro Setor, que tem como objetivo buscar informações, dicas, sugestões de especialistas das mais variadas áreas do conhecimento sobre como melhor passar por essa pandemia e também sobre como viver melhor depois da pandemia, porque com certeza o mundo será diferente depois dessa pandemia que nós estamos vivendo. Então, lá você tem uma série de informações e você poderá acessar essas informações do Observatório em Movimento no nosso site, observatório3setor.org.br, o 3 em numeral. E a outra informação importante do Observatório do Terceiro Setor é que nós estamos com uma nova ferramenta, Joel, que chama-se Apoie o Terceiro Setor, uma plataforma online de financiamento coletivo para organizações da sociedade civil que tenham projetos em diversas áreas. Para saber mais, eu convido a todos e a todas que visitem apoie3setor.com.br, apoie3setor.com.br, o 3 também em numeral. E também visitem as nossas redes sociais, seja o Facebook, seja o Instagram, seja o YouTube. E para encerrar, Joel, vou dar seu destaque final. Destaque final, aquela manchete, digamos, uma manchete síntese do programa de hoje, que foi, ao meu ver, excelente. Vamos cuidar do meio ambiente hoje, amanhã será tarde demais. Muito bem. Agora, vou destinar um tempo para cada uma das nossas convidadas. Angelina, eu vou começar com você e eu quero a sua visão na área médica, né? Como será, diante da realidade desse relatório do ITCC, o pós-pandemia no país? O que nós devemos enfrentar, o que vem por aí? E o seu registro final, dizendo que de mais importante você gostaria de deixar registrado, que os nossos ouvintes gostariam de saber, por exemplo, as famílias, quanto à nossa saúde, quanto à saúde dos nossos filhos, enfim, tudo aquilo que você achar importante. Tá bem. Tudo isso em 2 minutos e meio, tá bom? Eu acho que você falou do movimento, né, Franklin? Eu acho que a pandemia, ela nos traz uma oportunidade imensa para nós revisitarmos, né, os nossos valores, aquilo que nós queremos para as nossas vidas, para a qualidade de vida e para o futuro, sem dúvida nenhuma. Eu acho que não é mais possível a gente falar de futuras gerações, né, que é o conceito de desenvolvimento sustentável, mas, na verdade, o problema já está acontecendo agora, quer dizer, as crianças já nasceram e já estão vivendo o problema, não é uma questão mais de futuras gerações, é exatamente o que você disse, né, eu acho que a preocupação tem que ser agora. Tanto por um certo lado, existe um movimento, parece natural, pela natureza e pelo mundo, e pelas questões de saúde, que nos traz tanto a pandemia, quanto esse relatório do IPCC, e que nos mostra escancaradamente que não há mais nenhuma possibilidade de questionamento e espaço para isso. O que há é uma necessidade imediata de ação, de fato, para que a gente possa, ainda em tempo, tentar reverter, vamos dizer, o pior futuro, porque o que já existe, o relatório mostrou que nos próximos 30 anos não é mais possível reverter. Só será possível reverter a partir disso e, mesmo assim, se tomarmos essas decisões. Então, é quase que um apelo e uma necessidade de que todas as instituições, cidadãos, se unam em prol dessa questão das mudanças do clima, que eu não tenho nenhuma dúvida que será a primeira causa de adoecimento no mundo e que trará efeitos nefastos na saúde e que os sistemas atuais de saúde não poderão conter essa demanda, que é o que nós estamos vivendo com a pandemia. Infelizmente, na pandemia nós ainda temos algumas opções para que nós pudemos atuar vamos dizer, para a diminuição dos efeitos, que foi isolamento social, por exemplo, o uso de máscaras, mas para a mudança do clima não vai haver essa possibilidade. O que nós experimentamos do isolamento nas nossas casas, provavelmente isso será necessário num futuro breve e já está acontecendo em alguns lugares em que as pessoas têm que ficar nas suas casas
durante o período de maior temperatura para que elas possam sair e voltar a trabalhar. Então, a gente já está experimentando isso. Então, o que eu diria é que, do ponto de vista de saúde e do meio ambiente, nós temos que imediatamente nos unirmos, exigirmos do governo e do governo, principalmente, que cumpram as políticas e que tenham imediatamente as suas ações realizadas. E das pessoas que se conscientizem e aquilo que elas puderem realizar no seu dia a dia como uma opção e uma atitude em relação a isso também é importante. É importante, muito bom. Agora, esse alerta que a Angelina fez para o ouvinte, para todos nós, né? Nós devemos nos engajar, né? Nessa nova frente para combater não só as desigualdades do país, mas lutar por uma sociedade com uma qualidade melhor, né? Seja no ar, na terra. As suas considerações finais, Estela, agradecendo as duas, e a você especialmente agora, pela sua participação no programa, que de mais importante você gostaria de deixar registrado no final deste programa? Eu acho que a Evangelina sintetizou muito bem, principalmente esse conceito de emergência climática que a gente está vivendo, né? A gente já vive, esse não é aquela projeção que antigamente se falava, até o final do século, não. Estamos vivendo e não há mais tempo a perder, no sentido de que antigamente os países falavam assim, nós vamos melhorar, agora não tem mais tempo para tentar melhorar, temos que começar a agir, e eu acho que ela trouxe muito bem esse conceito e esse senso de urgência da crise que a gente enfrenta. Para fazer, então, para complementar essa resposta, não repetir as palavras dela, eu vou fazer um apelo, na verdade, aos cidadãos, né, os ouvintes que estão acompanhando o nosso programa, a fazerem melhores escolhas naquele lugar que eles têm mais poder. A gente até pode falar de consumo, acho que consumo é importante, mas eu queria fazer um apelo para o voto. A gente tem que escolher realmente políticos que vão incorporar esse fator mudanças climáticas em todas as decisões. Acho que a gente já falou um pouquinho disso aqui no programa, mas eu queria ressaltar, tanto no executivo, que são os políticos que assumem os compromissos internacionais, né, que vão dar uma orientação geral, o executivo federal é muito importante, mas também no nível estadual e municipal, já que as reduções das emissões acontecem localmente, mas também no legislativo, né, porque a gente não pode ter esse compromisso assumido internacionalmente, ainda que tenha uma orientação para os setores, e depois a gente realmente dá esses retrocessos e contratar essas emissões para o futuro. Então fica aqui o apelo de escolhermos melhor, tem um novo ciclo eleitoral. Os nossos representantes. O nosso ciclo eleitoral está chegando. O Observatório na Brasil Atual está terminando. Eu agradeço a presença de Evangelina Wormitag, idealizadora e diretora do Instituto de Saúde e Sustentabilidade. Ela é médica, doutora em patologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e especialista em gestão de sustentabilidade. A Stella Hershman, especialista em políticas climáticas do Observatório do Clima e mestre em Direito e Políticas Ambientais pela Duke Universidade na Carolina do Norte. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, acompanhe nosso programa Brasil Cidadão, sempre com assuntos importantes da atualidade. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Muito obrigada. Você ouviu na Brasil Atual mais uma edição do Observatório do Terceiro Setor, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.